Meus queridos, vamos abrir as nossas Bíblias e vamos ler no livro do profeta Joel. Livro do profeta Joel, capítulo de número 3. Joel, capítulo 3. O livro do profeta Joel é um livro bem pequeno. Se você não tem a habilidade de manusear a sua Bíblia, talvez você vai ter dificuldade para encontrá-lo, né? Mas se você quiser, na sequência, ele está perto do livro de Amós, que também são livros pequenos, são chamados profetas menores. São livros pequenos, mas com uma mensagem de profundidade muito grande. Então você procura aí na sua Bíblia. Garanto para você que ele está entre Gênesis e Malaquias, que é no Velho Testamento. Então, a partir daí, você localiza na sua Bíblia. Capítulo 3, vamos ler apenas um versículo. Embora vamos citar outros versículos depois, mas inicialmente apenas o versículo de número 14. Joel capítulo 3, versículo 14. Diz assim: multidões no vale da decisão, pois o dia do Senhor está próximo no vale da decisão. O dia do Senhor está próximo no vale da decisão. Senhor, nos dê graça, entendimento, revelação do Teu Espírito Santo agora, para entendermos a palavra do Senhor. Que o Senhor nos dê essa compreensão bastante clara, Deus, daquilo que o Senhor tem para nos dizer nesta noite, não nos deixando ouvir vozes que não seja a voz do Senhor. Testifique, fale conosco, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse livro do profeta Joel, é importante nós destacarmos algumas coisas a respeito dele, porque Joel, seu nome significa o Senhor é Deus. Joel, ele profetizou num período entre o século 9 e o século 5 a.C., provavelmente em Jerusalém. Ele enfatiza muitas coisas no seu livro, dentre elas a questão do tabernáculo, a questão dos sacerdotes já estabelecidos. Então a história situa ele nesse tempo. A mensagem do livro de Joel, ela traz alguns temas muito importantes, mas o centro desse ensino de Joel, ele mostra a questão de um tempo de juízo, mas também um tempo de restauração. Há o juízo e mais a restauração para aqueles que se arrependem e se voltem para Deus. No capítulo 2, ele vai desafiar as pessoas, no capítulo 2, versículo de número 13, que eles pudessem tomar uma atitude de voltar-se para Deus, rasgando o coração, não simplesmente as roupas ou as vestes, mas voltarem-se para o Senhor. Entender, meus queridos, todo esse contexto é importante para que nós entendamos o que nós vamos tratar daqui a pouco com os irmãos. Porque no livro de Joel, ele vai trazer a promessa também da restauração, a promessa de enviar o Espírito Santo, esse derramado Espírito Santo que nós vimos acontecer, registrado no livro de Atos capítulo 2, foi profetizado por Joel no capítulo 2, a partir do versículo 28. E Joel vai mostrar algumas questões ali, tragédias, situações que
iriam acontecer e que aconteceram. Ele enfatiza muito a questão de uma praga de gafanhotos que veio e destruiu a plantação, mostrando ali a justiça de Deus no meio daquele tempo, daquela nação. Então, a ênfase dele está, então, de chamar a atenção de cada um de nós a respeito do dia do Senhor. Versículo 13 que nós lemos, no capítulo 3, versículo 14, melhor dizendo: o dia do Senhor, ele está próximo. Esse é o centro, esse é o alvo dele, de mostrar que há um juízo de Deus. Deus, ele é um Deus soberano, mas é um Deus que ele é um Deus justo. E ele permite quantas vezes, através do juízo de Deus, ele permite que situações ocorram para que as pessoas possam reconhecer que elas não são autossuficientes, que elas dependem de Deus. Então, tudo isso nos leva então a pensar algumas coisas. Uma delas é que, diante de situações que nós passamos, seja na vida pessoal, seja na vida familiar, na vida como igreja, ou na vida como cidade, como nação, como nós vivemos atualmente, nós precisamos entender que crises, elas acontecem, e essas crises, elas são um chamado de Deus para um arrependimento que possa produzir uma mudança completa na vida das pessoas. Quando nós observamos o texto que nós lemos aqui, nos versículos anteriores, especialmente a partir do versículo de número 11, no capítulo 3, ele faz um chamado: venham depressa vocês, nações vizinhas, reúnam-se junto aos seus guerreiros, despertem as nações, avancem para o vale de Josafá, ali eu estou assentado, vou julgar todas as nações vizinhas. Lancem a foice, ele fala aqui da colheita, do esmagar das uvas. Ele vai dizer, olha, depois de tudo isso acontecido, ele diz agora, há uma grande multidão reunida. Multidões que estão ali no vale da decisão, porque o dia do Senhor está próximo. E o que eu quero pensar com os irmãos nesta noite é exatamente nessa expressão que nós temos duas vezes nesse versículo 14. Multidões no vale da decisão, depois o dia do Senhor está próximo, no vale da decisão. Isso, meus irmãos, para que nós possamos então entender todo o cenário que nós vemos ocorrendo ao nosso redor, no mundo que nos cerca. É um momento crucial para cada um de nós, e chega momentos em nossa vida que nós temos que ter atitudes e tomar uma decisão verdadeira. Mesmo no nosso dia a dia, na vida nossa corriqueira, no dia a dia, todas as faixas etárias, desde mesmo as crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, sempre para cada um de nós temos que tomar decisões. Estamos sempre diante desse vale da decisão na nossa vida. Situações que surgem em nossa vida, precisamos decidir, tomar decisões que sejam coerentes. Vejam, por exemplo, para que nós pudéssemos estar aqui agora à noite, você teve que tomar uma decisão de sair da sua casa e vir. Havia um tempo que estava ameaçando chuva, chovendo, outras situações poderiam surgir. Você tinha que tomar uma decisão
de estar ou não estar. Você teve que tomar uma decisão que roupa você queria. Até mesmo se fazer parte da igreja, você tem uma decisão que você tem que tomar na sua vida. O nível do seu comprometimento com a igreja, o nível do seu comprometimento com Deus, primeiramente, é uma decisão que você tem que tomar no nosso dia a dia. E às vezes nós nos preocupamos tanto com decisões que dizem respeito ao nosso próprio bem-estar. Nossas decisões, em função do quantas vezes o nosso coração é egoísta, as nossas decisões, elas estão sempre voltadas, visando o nosso próprio bem-estar. Nós nem sempre tomamos decisões pensando no bem-estar do outro. Por exemplo, nós falamos nas semanas passadas aí a respeito da questão do grau de comprometimento com a igreja, a existência da igreja, a razão de ser nossa como membros da igreja, comprometimento. E quantas vezes a decisão errada que muitos tomam é não se envolver, não participar, é não estar, é uma decisão que você tomou. Você toma a decisão de não entregar seus dias de oferta, é uma decisão que você tomou. Agora, não nos esqueçamos, daqui a pouco a gente está um pouco sobre isso, que as nossas decisões, elas trazem consequências. Sempre consequências para o presente, mas também para o futuro. O texto aqui fala do desafio à nação que é feito. A nossa própria história também como nação. Durante a trajetória da história do nosso país, decisões foram tomadas por governos, decisões erradas, continuam sendo tomadas decisões que não dependem do Senhor, falem decisões, e isso traz um desequilíbrio econômico, a desordem social, instabilidade, tirania e tantas outras coisas por causa de decisões que são tomadas por líderes governamentais. Portanto, meus irmãos, diante de tudo isso, é necessário que nós pensemos nessa declaração que o profeta Joel nos traz. O dia do Senhor está perto e existe uma decisão a ser tomada. Precisamos então, meus irmãos, entender que essas decisões que nós tomamos na nossa vida, elas têm implicações muito sérias. E quando nós olhamos para esse aspecto desse vale da decisão, desse momento da decisão, e agora nós trazemos isto agora para o contexto da nossa vida espiritual, nós precisamos lembrar que nós precisamos tomar decisões que trazem consequências para cada um de nós individualmente, todos nós, individualmente, homens e mulheres. Nós temos decisões a serem tomadas que diz respeito à nossa vida espiritual. Paulo vai nos falar que não existe neutralidade, dizer o seguinte: não, eu não vou decidir por Cristo. O não decisão por Cristo já vai uma decisão de rejeição por Cristo. Quando você define que você não quer compromisso com Jesus, mesmo você não declarando isso, você já está dizendo para ele isso, que você não quer compromisso, que ele sabe que você tem uma decisão tomada. Vejam que Paulo vai nos ensinar que nós vivemos num tempo, num mundo onde nós temos há uma batalha, há uma luta tremenda que todos nós somos participantes, não há neutralidade. Todos somos parte dela. Efésios capítulo 6, versículo 12, Paulo está falando ali sobre a questão da armadura de Deus. Efésios capítulo 6, no versículo de número 12. Observe bem o que o apóstolo Paulo nos diz. Ele fala assim, olha, versículo 12: pois a nossa luta não é contra seres humanos. Algumas versões trazem aqui: a nossa luta não é contra carne e sangue.
A versão NVI traz essa expressão: nossa luta não é contra seres humanos, para trazer a nossa lembrança que as pessoas que nós convivemos com elas não são o alvo da nossa luta espiritual. Não é o que as pessoas fazem ou o que as pessoas deixam de fazer. É o poder espiritual que está acima do que as pessoas são, fazem ou deixam de fazer. O que acontece muitas vezes, em função de situações que ocorrem, o nosso foco, o nosso alvo é direcionado para a pessoa. A nossa irritabilidade, a nossa forma de tratar as situações, nós olhamos sempre as situações pelo lado humano. É em decorrência de fulano de tal, de A ou B ou C. Aí Paulo vai dizer o seguinte: a nossa luta não é contra os seres humanos, mas a nossa luta é contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Mas vejam, a estratégia do diabo é tão forte, é tão planejada, que ele quer tirar o foco dele. Então ele desperta em você uma ira, desperta em você uma mágoa, desperta em você uma rejeição, e aí você esquece que acima do que aquela pessoa é ou faz, seja no terreno da sua família, dos seus amigos, seus colegas de trabalho, de igreja, vizinhos, não importa, acima de tudo isso existe uma autoridade espiritual, uma estrutura espiritual que governa este mundo espiritual, e nesse governo do mundo espiritual ele se utiliza então das pessoas que dão lugar aí para serem utilizadas. Então, cabe a nós, nesses momentos, saber discernir que nós não podemos estar envolvidos numa guerra humana, mas é uma guerra que ela é travada nesse mundo espiritual. Então Paulo vai dizer exatamente isso para nós, e ele vai mostrar aqui o seguinte: olha, que essa luta não é para algumas pessoas. Então ele diz: olha, nossa luta é a luta de todas as pessoas. Todos nós estamos envolvidos nela. Eu estou nela. Você está nela. Uma luta diária. E nesta não há neutralidade. Você faz parte dela. E como você encara essa luta que você passa por ela, essa luta espiritual que você passa por ela, é que vai definir qual foi a sua posição, qual foi a decisão que você tomou na sua vida. Então é preciso que você entenda que nesse contexto espiritual, dessa luta decisiva, todos nós somos participantes. Todos. Repito, não há neutralidade, não há espectador, não há torcida. Aqui todos somos parte dessa luta. E como você passa por ela, vai definir o resultado da sua vida com as pessoas, com Deus e também com a sua igreja. Também, meus queridos, essa é uma luta que não começou hoje. Ela vem atravessando através dos tempos, e ela vai chegar a um ponto culminante. Veja Apocalipse capítulo 12, versículo de número 12. Apocalipse capítulo 12, no versículo de número 12. Vejam o que diz o texto aí. Vamos ler juntos esse versículo 12, de Apocalipse 12. Vamos lá? Portanto, celebrem nos céus
que nele habitam. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Então preste atenção, meus irmãos, no que o Senhor está trazendo através da revelação enviada ao apóstolo João, através do livro de Apocalipse, livro da revelação. Ele diz o seguinte: os que estão nos céus celebram, os que estão nos céus se alegram, rejubilam, porque já deixaram esse tempo, esse cenário dessa guerra. O cenário da guerra acontece aqui na terra. Os que já estão nos céus, eles não mais sofrem disso, eles não mais têm as angústias desse tempo, mas eles celebram, porque já venceram esse tempo aqui. Mas os que estão na terra, ele diz o seguinte: olha, ai da terra e do mar, ai daqueles que estão hoje na terra e do mar, porque o diabo desceu, ele está no meio de vocês. Veja, o texto diz que ele tem uma grande fúria. Algumas versões trazem a palavra ira. Ele está cheio de fúria, porque ele sabe que é um tempo limitado, vai chegar o momento que vai ser preso. Mas enquanto ele está livre, ele sabe do seu tempo, então ele está destilando toda a sua ira, toda a sua fúria, exatamente para gerar essa desordem no dia a dia, a desordem lá na sua casa. Ele está agindo lá na sua casa para fazer com que os valores morais sejam perturbados na sua família. Ele está agindo lá no seu trabalho para que haja essa desonestidade e tantas coisas ali no seu trabalho. Ele está agindo no dia a dia, no cenário político, está agindo no dia a dia, no cenário econômico. Ele age porque ele sabe que ele tem um tempo limitado. Mas ele age também, infelizmente, dentro da igreja. Porque ele sabe que tem pouco tempo e ele quer destruir valores, então ele vai destruir os valores da família. Temos hoje visto aí essa luta de movimentos sociais querendo desestruturar os valores familiares, destruir todos os valores estabelecidos por Deus, imutáveis, da família. E muitas pessoas dentro das igrejas estão embarcando nessa teoria do diabo para destruir a família. Mas também, ao mesmo tempo, nessa falta de destruição maligna, nós vemos também essa ação maligna para destruir a obra do Senhor. Porque o dia que ele conseguir destruir a família e a igreja, se ele conseguisse fazer isso, ele sabe que não vai conseguir fazer isso, mas ele não vai deixar de tentar fazer isso. E quando ele alcança pessoas que podem ser usadas por ele na família e na igreja, ele usa essas pessoas ali dentro para causar desordem, para causar toda a confusão, todo espírito de confusão dentro da igreja, para desestabilizar a igreja de Jesus Cristo. E muitas vezes isso acontece com membros da própria igreja. Momentos em que você se deixa levar por situações para trazer desacordos, para trazer desavenças, para quebrar a unidade, para deixar de servir ao Senhor, de congregar, de envolver. Você está sendo instrumento dele para causar desordem na vida da igreja. Ele desceu até vós com grande fúria, porque ele sabe que tem pouco tempo. Sabe, meu querido, que você tem sido instrumento de Deus ou do diabo no seu dia a dia? As coisas que você faz, o seu comportamento, as coisas que você fala, a forma como as pessoas olham para você e veem a sua vida no seu dia a dia, o seu testemunho, eles veem em você Jesus ou Satanás? A forma como você se relaciona com os seus irmãos, ele vê em vocês a presença de Jesus, trazendo unidade, porque é isso que ele ensina em João capítulo 15.
Que Ele veio exatamente com esse objetivo, para que possamos ser um com o Pai, o Ele e nós, sermos um em Cristo. Quando você deixa a unidade, você deixa de servir ao Senhor Jesus para ser instrumento do diabo também. Quando você tem atitudes e comportamentos que quebram a unidade, você deixa de ser instrumento de Deus para ser instrumento do diabo dentro da igreja. Quando você fala mal dos seus irmãos, quando você testemunha, seu testemunho lá fora, ele não reflete Jesus, você é instrumento nas mãos do diabo. E você deixa de ser bênção para a sua igreja e para a obra do Senhor aqui na terra. Portanto, a decisão, esse vale de decisão que você já tomou, essa decisão vai mostrar quem é que realmente dirige a sua vida. Abra sua Bíblia, por favor, 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. A partir do versículo de número 8. Paulo fala aqui também a respeito desse dia do Senhor. Ele fala o seguinte: que então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e maravilhas enganadoras. Preste atenção. Milagres e sinais de enganação no mundo espiritual. Ele fará uso, versículo 10, de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Então vejam, ele só vai enganar aqueles que estão perecendo porque rejeitaram o amor à verdade. Quando você rejeita o amor à verdade, ele utiliza de você para que você seja alguém que está sendo enganado por esse poder das trevas. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Então preste bastante atenção nessa questão aqui, meus queridos, porque o que Paulo está nos dizendo aqui, que esse enganador, ele estaria envolvendo aqueles que estão dentro das próprias igrejas. Ele agiria como um espírito sedutor e ele traria mentiras. Hoje nós estamos vivendo isso dentro desse cenário que nós vivemos hoje de tecnologia, em que se ouve e se vê tantas coisas, tantas mentiras são ensinadas por meio das redes sociais. E quantos membros das igrejas estão embarcando nessa ação desse espírito sedutor e acreditando em mentiras, porque não estão buscando a revelação e ensino na palavra do Senhor. Eles querem acreditar naquilo que faça bem para o seu próprio prazer, e não para aquilo que é verdade revelada de Deus. Querem trazer interpretações que a Bíblia não traz, invenções e mais invenções, e muitas pessoas estão sendo seduzidas por tudo isso e têm deixado de servir a Jesus, têm negado a Jesus, têm deixado a sua fé ser conduzidas por líderes que estão nas redes sociais, mas não estão buscando na palavra de Deus a resposta clara, então, para as suas vidas. O dia do Senhor está próximo.
E ao vale da decisão, e você, se você toma a decisão de ser guiado por esses ensinos, você está decidindo por não servir a Jesus Cristo como deveria fazê-lo. Meus amados, quando nós olhamos para tudo isso então nos leva a refletir que precisamos ter uma atitude de mudança em nossa vida. Não podemos continuar aceitando as coisas como elas estão. Houve um momento muito importante na vida de Josué, em que a nação estava se desviando para outros caminhos. Abra a sua Bíblia em Josué capítulo 24. A nação de Israel estava desviando para outros caminhos, seguindo a outros deuses, que não é o único Deus. Então Josué vai chegar um momento que ele vai tomar uma decisão, e uma decisão radical. Isso nos lembra, meus irmãos, que na nossa vida também é assim. Existe um momento que nós temos que tomar uma decisão radical, uma decisão que às vezes não agrada a todo mundo. Uma decisão que muda completamente a nossa forma de vida. Porque são decisões que nós somos colocados diante dela quando nós olhamos para o cenário ao nosso redor. Precisamos decidir algumas coisas. De Josué vai nos ensinar exatamente sobre isso, lá no versículo 14, versículo 15. Acompanhe aí comigo, olha. E diz o seguinte, olha: agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e lá no Egito. E sirvam ao Senhor. Versículo 15. Agora, se porém não lhes agrada servir ao Senhor, se vocês não querem mesmo servir ao Senhor, se vocês não têm prazer em servir ao Senhor, escolham hoje a quem vocês vão servir. Se vocês vão continuar servindo aos deuses dos seus antepassados, que vocês estiveram lá no Egito com eles, vocês são livres de fazer isso. Mas ele vai dizer no final do versículo seguinte, olha: mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Decisão. Você não tem que ser levado por aquilo que os outros estão fazendo. Você não tem que fazer as mesmas coisas que os outros fazem para agradar os outros. Você tem que tomar uma decisão na sua vida. Tem muita gente que deixa de ter uma vida de prazer, de realizações, de alegria na presença do Senhor, porque querem agradar os outros, não querem agradar a Deus. Então Josué vai chegar esse momento e vai dizer para eles: olha, vocês façam o que vocês querem na vida de vocês. Vocês querem viver como viviam lá no passado? Que vivam lá da forma como vocês viviam, sem problema nenhum. É a decisão de vocês, a escolha de vocês, as consequências também são de vocês. Mas ele diz assim: olha, mas eu já tenho uma decisão tomada junto com a minha família. Nós não vamos fazer o que vocês querem fazer. Nós não vamos fazer algo para agradar vocês. A nossa decisão é: nós vamos servir somente ao Senhor. Não aceitamos nada mais além do Senhor. Não queremos nada mais além do Senhor. Todas as outras coisas são inúteis, são descartáveis, são lançadas fora. Lançamos mão delas todas, mas só não lançamos por mão de servir ao Senhor. Isso é a prioridade na nossa vida, na nossa casa. Meus irmãos, chega um momento na nossa vida que nós temos que tomar essa atitude. Chega um momento na nossa vida que nós temos que resolver, de decidir. Estamos todos os dias nesse vale da decisão. Precisamos tomar essa decisão séria, coerente com o Senhor. Como tomamos a decisão? É respondendo positivamente aquilo que o Senhor quer que nós façamos.
Essa decisão, meus irmãos, muda completamente a nossa vida, a nossa história. Às vezes nós tomamos decisões que não nos agradam naquele momento, ou não agradam a pessoas ao nosso redor. Mas se essa decisão agrada a Deus, saiba que você terá a bênção de Deus sobre você a partir da decisão que você tomou. Está na hora de nós tomarmos a decisão, meus queridos, como igreja, para saber o que nós somos, o que realmente nós queremos, quem nós queremos ser como igreja, como nós queremos viver como igreja. Isso passa, meus queridos, com a forma como nós queremos viver também fora da igreja. Aquilo que nós vivemos e nós fazemos em nosso dia a dia. Porque, meus irmãos, se nós não tomarmos essa decisão pelo Senhor, nós já tomamos a decisão de não viver para o Senhor. E quando nós tomamos essa decisão, nós podemos então ter duas situações em nossa vida: ou a bênção de Deus, ou termos sobre nós toda a forma de maldição. Ah, mas Jesus se fez maldito por nós, então não tem mais maldição sobre nós. Se você não tomou a decisão por Jesus, sim. Sim. Se você não deixou Jesus transformar a sua vida, sim. Quando Deus tirou o povo de Israel, que estava escravizado no Egito, levando para Canaã, chega um momento que o Senhor vai ensinar. Tem um texto ali, que às vezes é um pouco mal interpretado, de Deuteronômio capítulo 28. E o Senhor é o texto que fala sobre as bênçãos e sobre as maldições. A gente não vai ler todo ele, mas você pode ler na sua casa depois. Mas eu quero chamar a atenção sobre duas coisas aqui nesse texto. Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 e versículo 2. Diz assim, olha: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Versículo 2: todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Então vejam, as bênçãos são condicionadas à obediência a Deus. Às vezes nós recorremos a Deus pelas suas bênçãos, mas não queremos obediência. Sem obediência a Deus, não há bênção de Deus. E aí ele vai relacionar toda sorte de bênçãos ali. As pessoas leem aqui e ficam presas aqui, mas eu quero que você vá comigo no versículo 15, que diz assim: entretanto. Quando tem essa palavra entretanto, deve chamar muito a nossa atenção, porque está mostrando o contraponto que foi dito antes. Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhes dou, todas essas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Ele relaciona essas maldições, que é exatamente o oposto que ele relacionou a partir do versículo 3 das bênçãos. A desobediência a Deus traz maldição sobre a sua vida. A desobediência traz sofrimento e angústias. E obedecer e desobedecer é decisão. É vale de decisão. Obedecer ou desobedecer é uma escolha que você faz. É uma decisão que você toma. E conforme eu disse no início, decisão, ela traz resultados. Toda escolha que você faz tem consequências. Toda decisão sua tem consequências. Paulo diz que é aquilo que nós semearmos, nós iremos colher consequências. Agora vejam, meus queridos, se nós obedecermos, ele nos diz o que nos acontece. Se desobedecermos,
Ele diz o que nos acontece. Hoje, se você avaliar a sua vida, você está obedecendo ou desobedecendo? Está vivendo sobre a bênção ou sobre a maldição? Como está a sua vida? Como as coisas estão se rolando na sua vida, no seu dia a dia? Josué tomou aquela decisão. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Nós vamos obedecer. Não importa o que aconteça, nós vamos obedecer. E nós sabemos as bênçãos do Senhor na vida de Josué, como ele chegou à terra de Canaã, daquela geração que saiu lá do Egito. Apenas Josué e Caleb entraram na terra prometida. Todos os demais morreram pelo caminho, porque faltou obediência a Deus. Meus queridos, a obediência traz bênçãos sobre a nossa vida. Precisamos, meus irmãos, então lembrar disso, que essa decisão, ela é uma decisão que nós fazemos, é uma escolha livre que nós fazemos. Apocalipse 3:20, um texto bem conhecido, Jesus diz assim: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, e se alguém abrir a porta, eu vou entrar. Vou cear com ele, e ele comigo. Se você deixar, permitir, se você escolher, se você decidir abrir a porta do seu coração, Jesus diz: eu vou entrar. A sua vida será uma vida de bênçãos, de paz, de realizações. Mas eu só vou entrar se você permitir, porque é uma decisão nossa. É escolha minha, é escolha sua. Você já deixou Jesus entrar na sua vida, meu querido? Não estou falando se você já é membro de igreja, estou batizado, se você tem 1 ano, tem 10, tem não sei quantos anos de vida cristã. Será que Jesus já entrou na sua vida verdadeiramente? Você realmente obedece ao Senhor na sua vida? Você já tomou essa decisão radical na sua vida, independente do que os que fazem ou falem lá fora? Eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. É verdade na sua vida? Não é eu e a minha casa vamos ser membros da igreja, não. É isso que ele está falando. Falando em servir ao Senhor, obedecer ao Senhor. Jesus está à porta e Ele quer entrar no seu coração para você servir ao Senhor, com Ele vivendo em você. É uma decisão que não pode faltar, não pode demorar. Hebreus 14, 4, versículo 7, o desafio do autor de Hebreus é: se hoje ouvides a voz, não endureçais os vossos corações. Quando você ouve a voz do Senhor, qual a sua resposta a Ele? Quando você ouve a palavra do Senhor, e o Senhor te mostrando aquilo que você é, o que você faz, e oferecendo a você uma resolução das coisas que você tem vivido, qual a sua decisão? O que você tem feito? O dia do Senhor está à porta e é o momento da decisão. Qual a sua decisão? Qual o seu desejo de vida? Hoje eu quero convidar você a refletir sobre a sua vida, para refletir sobre quem realmente você é, como você está vivendo a sua vida hoje, meu querido. Hoje está vivendo um tempo de um esfriamento espiritual muito grande, de uma apostasia muito grande, quanta negação da fé, quanta falta de compromisso com o Senhor, quantas pessoas estão na busca de coisas miraculosas, quantas pessoas estão na busca de igrejas onde há sinais, há situações que agradam seus olhos. Por isso, muitas dessas igrejas estão transformando-se em um ambiente interno. As paredes, chamadas paredes pretas, jogos de luzes fortes, porque as pessoas estão atrás de coisas que atraem os seus olhos e não a sua vida com o Senhor. Não precisamos de parede preta, de jogo de luzes, de efeitos mirabolantes, sinais miraculosos. Precisamos de uma coisa só: Jesus na nossa vida. Obedecer a Deus, nada mais do que isso. Quando nós fazemos isso, Ele vai conduzir as outras coisas. É tempo de nós decidirmos sobre quem nós queremos ser.
aproximando agora, mês de fevereiro, aniversário da igreja, 57 anos. Nós queremos ser nos próximos anos como igreja. O que a igreja será nos próximos anos a partir daquilo que você é hoje? A igreja, ela é o reflexo daquilo que são seus membros. A partir do seu envolvimento, o que a igreja será nos próximos anos? Eu preciso que nós tenhamos uma decisão tomada. Quem nós queremos realmente ser? Não pode ser uma decisão futura, é presente, é hoje. Hoje, se ouvirdes a voz. Qual a sua decisão? Como você vai viver a sua vida a partir de hoje? Qual a sua decisão? Você vai sair daqui com a decisão tomada, eu tenho certeza disso. A decisão de não fazer nada significa se acomodar com a forma que você está, ou até mesmo viver longe do Senhor. E a decisão de mudanças significa que você está tomando resolução de novo comportamento na sua vida. Decisão. Você vai sair daqui hoje com a decisão tomada. Uma ou outra você está tomando nesse momento. E essa decisão você não está tomando diante do pastor, diante dos irmãos que estão aqui. É uma decisão que você toma diante de Deus. E as consequências da sua decisão virão de Deus. Ou seja, elas boas ou más, bênçãos ou maldições, virão sobre a sua vida a partir da sua decisão. Desse vale da decisão, onde ninguém fica neutro. Você é parte dela. Que o Senhor te dê graça, sabedoria, para tomar a decisão correta hoje. Que você saia daqui hoje para que a sua vida seja diferente de tudo que ela já foi até hoje. Você saia daqui hoje com a decisão tomada de ser um cristão diferente de tudo que você já foi até hoje. Você saia daqui hoje com a decisão tomada de fazer da sua igreja algo muito maior e melhor do que ela já foi até hoje. Você saia daqui hoje com a decisão tomada diante do Senhor. E que possamos juntos escolher os frutos dessa decisão que foi tomada para servir o Senhor. Deus te dê graça. O Espírito Santo te revele profundamente isto. Que esse seja um tempo de mudança, uma virada total na sua vida, para viver com Jesus para sempre. Amém? Vamos orar. Senhor, nos dê graça, Pai, para viver essa nova vida com Cristo. Mostra-nos, Deus, aquilo que precisa ser mudado, a decisão que nós temos que tomar hoje, sobre o que nós queremos ser hoje, o que nós seremos como igreja nos próximos tempos, mas sobretudo sobre aquilo que queremos ser como igreja hoje também, Pai. Que haja uma decisão sábia diante do Senhor, uma decisão, Deus, que gere frutos no presente e também no futuro, Pai. Uma decisão que gere impacto na vida das pessoas que nós convivemos com elas em nosso dia a dia. Pai, em nome de Jesus, levanta no nosso meio homens e mulheres comprometidos com o Senhor, que decidam com o Senhor, que renunciem aquilo que o Senhor diz para elas renunciarem, que abram mão de coisas que estão atrapalhando-as a viver a vida com Cristo verdadeiramente, Pai, mas que seja esse hoje o tempo de mudança, de virada total, de decisão, de mudança total na nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, a ser instrumento nas suas mãos para abençoar as pessoas que nós convivemos com elas. Fique conosco nesta noite, Pai. Quando voltarmos para a nossa casa, o Senhor continue trazendo à nossa mente, ao nosso coração, a palavra do Senhor. Que ela fique a ponto de realmente incomodar-nos, ó Deus, incomodar-nos em nosso dia a dia, no nosso sono, nos nossos afazeres, que o Senhor possa trazê-la, ó Deus, impactante, nos fazendo, ó Deus, refletir sobre isso a cada atitude nossa em nosso dia a dia, Pai. Mas que haja uma mudança, Pai. Nós não continuemos como estamos,
mas que haja uma mudança radical na nossa vida a partir deste momento. Nós oramos, Pai, entregando-nos ao Senhor, entregando a vida dos nossos irmãos ao Senhor, para que esta obra do Senhor se concretize aqui neste lugar, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus queridos? E no 46 o cantor cristão, Jesus me transformou. Vamos louvar ao Senhor com o cântico deste hino, e após esse hino nós estamos encerrando também o culto desta noite. Que o Senhor possa abençoar grandemente a sua vida, em nome de Jesus. Amém.